Boa tarde, meu nome é Cauã e hoje eu vou apresentar sobre a ditadura militar. Junto com isso, eu vou estar abordando alguns temas, sendo eles o contexto histórico e político, a ascensão dos militares ao poder, os principais atos e medidas da ditadura militar, a violação dos direitos humanos, a resistência e a luta pela democracia e a transição para a redemocratização. Agora eu vou falar um pouco sobre a instabilidade política, o golpe militar e a consolidação do regime. Começando pela instabilidade política, o país enfrentava uma crise política e econômica no início da década de 1960, com a polarização entre forças de esquerda e direita. Esse cenário de instabilidade abriu o caminho para a ascensão dos militares ao poder, que realizaram um golpe de Estado em 1964 e, sessenta e quatro, e instauraram uma ditadura que se estenderia por mais de 20 anos. Durante esse período sombrio, os direitos fundamentais dos cidadãos foram brutalmente supridos. A liberdade de expressão foi severamente cercada com a censura a meios de comunicação, a perseguição de opositores políticos e a proibição da manifestação pública. E agora eu vou comentar um pouco sobre a ascensão dos militares ao poder. Começando pelo golpe de 1964, na madrugada de 31 de março de 1964, um golpe militar, depois do presidente João Goulart, que instalou uma ditadura militar no Brasil. O golpe foi articulado por militares de alta patente e apoiado pelos setores conservadores, além de contar com o apoio tático dos Estados Unidos, que temiam a ascensão do comunismo na América Latina. Então, agora eu vou falar sobre a institucionalização da ditadura. Após o golpe, o regime militar se consolidou e se tornou cada vez mais autoritário, com a institucionalização de medidas repressivas que perduraram até 1985. Após a institucionalização da ditadura militar, houve o período de repressão, que durou de 1964 a 1985. O período de repressão foi uma das características mais marcantes da ditadura militar no Brasil. Durante esse tempo, os opositores do regime, incluindo militares políticos, estudantes, intelectuais e até pessoas comuns, foram alvos de perseguição e torturas, também tendo assassinatos. Como já falado sobre os atos institucionais e também a censura e repressão, eu vou estar falando sobre algo muito importante também, que foi o milagre econômico. O milagre econômico brasileiro foi um período de crescimento econômico acelerado que ocorreu no Brasil entre os anos de 1968 e 1973, durante a ditadura militar. Esse fenômeno foi criado por altas taxas de crescimento de produtos internos brutos, conhecido como PIB, e uma expansão industrial significativa. No entanto, esse crescimento teve um custo social elevado e gerou desigualdades dentro do Brasil. Após falar sobre o milagre econômico, eu vou estar falando sobre as prisões arbitrárias, o desaparecimento forçado e também a impunidade. Durante a ditadura militar no Brasil, que durou de 1964 a 1985, as prisões arbitrárias, os desaparecimentos forçados e a impunidade foram práticas sistemáticas utilizadas pelo regime para suprir a oposição e manter o controle sobre a população. Esses abusos foram parte de uma política de repressão que visava eliminar qualquer forma de resistência ao governo militar, seja por meio de movimentos sociais, partidos políticos de oposição ou grupos considerados subversivos. Após ter falado sobre tudo isso, eu vou falar sobre a resistência e a luta pela democracia. A resistência à ditadura militar no Brasil se manifestou de diversas formas ao longo dos 21 anos do regime autoritário, com destaque para a atuação de movimentos estudantis, guerrilhas urbanas e a histórica Campanha das Diretas Já. Esses movimentos e lutas foram essenciais para a construção da resistência popular que contribuiu diretamente para o fim da ditadura e da redemocratização do país. Agora irei falar da transição para a redemocratização. A transição para a redemocratização no Brasil foi um processo gradual, marcado por desafios e tensões políticas, que culminou no
do final da ditadura militar e na restauração da democracia. Esse processo foi caracterizado por uma série de eventos importantes, como as eleições indiretas, a nova Constituição de 1988 e a Lei Anistia. E esse foi meu trabalho sobre a ditadura militar. Muito obrigado pela sua atenção. Tenha uma boa noite, boa tarde ou um bom dia.